Glória a Deus, amém? Amém. Nossa, achei que eu estava sozinho, pastor. Por um segundo, achei que todo mundo já tinha ido e eu tinha ficado. Só eu aqui. Misericórdia. Irmãos, que bom. Nós estamos hoje encerrando essa série, de mensagens, essa campanha de oração com o tema Renovo. E hoje nós temos um tema muito especial que está no livro do profeta Abacuque. Eu quero convidar você, então, a abrir a Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 3. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, especificamente os versos 1 e 2 de Abacuque, capítulo 3. Amém? Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um povo renovado. Ao longo desse mês, a gente falou sobre várias perspectivas, sobre vários temas abordados sobre o tema renovo. Um coração renovado, uma mente renovada, um corpo renovado. Nós falamos sobre muitas coisas e hoje nós vamos falar sobre uma totalidade, sobre um povo renovado pelo poder de Deus. Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus essa noite, ao seu coração, em nome de Jesus. O profeta Abacuque, então, entoou esta oração ao Senhor, dizendo: Senhor, eu ouvi a teu respeito e estou maravilhado. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Vamos orar a Deus? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pela palavra, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ler e também meditar acerca daquilo que o Senhor tem a trazer a nosso coração, a revelação que vem do alto, o alimento para a nossa alma, aquilo que traz renovo, ó Deus, para o nosso coração e também para toda a igreja. Fala, ó Deus, conosco, ministra sobre nós a tua graça, a tua vontade, o teu poder. Nós estamos abertos, nós precisamos, nós desejamos, ó Deus, ouvir a tua voz neste lugar, falando aos nossos corações, ó Deus. Nos entregamos, confiamos no Senhor e cremos, ó Pai, neste tempo de poder, de graça, pois não é um livro qualquer, não é uma palavra qualquer que está sendo proclamada, é a palavra santa do Senhor. Ela é uma semente poderosa que não volta vazia e cremos, ó Deus, que ela fará coisas maravilhosas em cada um de nós, que aqui estamos, aqueles que estão em casa e aonde mais ela chegar, para que o teu nome seja glorificado e a tua igreja seja edificada. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um dos mais belos hinos de louvor e também de adoração ao nome e ao poder de Deus que estão registrados na Bíblia. Nós estamos aqui diante de um texto que é muito falado, muito lido, um texto que em muitos momentos da história se tornou canção na boca do povo de Deus. A gente vai ver a sequência de todo esse capítulo. Lá no final o profeta ele vai fazer uma declaração de fé e de louvor a Deus que vai perpetuando-se por séculos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja fruto na videira, ainda assim eu adorarei, eu louvarei ao Senhor, eu bendirei ao nome do Senhor. Ele começa com uma declaração triste. O livro de Abacuque ele começa com o profeta chorando, indignado, perturbado, inconformado, orando a Deus, clamando a Deus, buscando uma resposta, buscando uma direção, buscando transformação, e ele termina com um hino de louvor, de gratidão e de adoração ao nome do Senhor. E não porque Abacuque ele viu o que ele buscava acontecer diante dos seus olhos, mas porque ele entendia que precisava caminhar e viver pela fé. Quando o livro termina, ele ainda não viveu tudo aquilo que Deus tinha prometido ao longo do tempo, mas ele crê, ele confia na palavra daquele Deus a quem ele orava, que conversava com ele, de maneira que ele diz assim: olha, eu não preciso ver, ainda que nada apareça diante dos meus olhos, ainda que nada pareça estar acontecendo diante de mim, eu me alegrarei em Deus, eu confiarei no Deus da minha salvação. Mais do que uma oração de louvor, de adoração, esse texto, ele é um dos mais profundos clamores por avivamento da história. Abacuque estava vivendo um tempo onde o povo de Israel estava perdido. O povo estava vivendo um tempo de sequidão. Não apenas sequidão, não estou falando aqui de questões físicas, não estou falando de sequidão em relação à comida, a alimento, a dinheiro. Eu estou falando de algo muito maior. O povo estava vivendo longe de Deus, cercado por muitas injustiças. O povo estava mergulhado em mentira, em vaidade, em orgulho. E então o profeta, ele clama a Deus, porque ele está cansado de ver violência, ele está cansado de ver injustiça, corrupção e idolatria por todos os lados.
Quando Abacuque olha para o estado da nação de Israel, para o povo de Deus, ele vê que o povo não estava preocupado mais com as coisas de Deus. O povo estava preocupado com as coisas dessa vida. Eles não estavam mais interessados em ouvir o que Deus estava dizendo por meio dos seus profetas. O povo já não tinha mais fome, já não tinha mais sede de Deus. E é nesse cenário de esfriamento espiritual, esse cenário de indiferença, esse cenário de destruição, é que surge o profeta Abacuque pedindo, clamando, inconformado ao Senhor para que ele intervenha e para que ele transformasse aquela situação. Ele ora a Deus, ele leva a causa ao Senhor, porque ele sabe que Deus é o único poderoso para mudar e para transformar situações como essas que eles estavam vivendo. Situações que muitas das vezes não estão distantes daquilo que nós estamos vivendo. Nós vivemos hoje um cenário de grande apatia dentro das igrejas. O povo de Deus está perdido. O povo de Deus está mais envolvido e preocupado com os negócios, com as coisas dessa vida. Já não há mais fome e sede por Deus. Você, para saber disso, não precisa de muito. Você precisa conversar apenas com algumas pessoas aí de épocas atrás. Eu gosto de conversar com minha mãe e com meu pai. É sempre bom, é sempre produtivo quando eu converso com eles. E eles compartilhavam comigo que, na época deles, de juventude, um culto como esse, ele não começava no culto, na oração. Antes deles começarem o culto de oração, eles estavam na torre de oração. A igreja estava aberta 1 hora antes, tinha um quarto lá em cima, no lugar mais alto da igreja, onde antes de começar o culto de oração, o povo já estava lá, de joelho dobrado, cada um da sua maneira, uns com roupa de uniforme, chegavam do trabalho, iam direto para o culto, para a igreja, e quando ele abria, ele falava assim, quando entrava na sala, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, você só sentia aquele cheiro, já tinha gente suando, suspirando, pingando, orando, de joelho dobrado, clamando, orando pela presença de Deus. Antes do culto de oração começar, já tinha um movimento de oração para que as coisas acontecessem conforme aquilo que Deus estava estabelecendo. As pessoas subiam um monte, as pessoas buscavam a Deus, elas tinham fome e sede de Deus, e nós vamos vivendo um tempo onde nós estamos perdendo isso. Nós perdemos esse prazer, esse desejo por estar perto de Deus. A gente quer viver avivamento, a gente quer viver coisa nova, mas a gente não quer assumir a responsabilidade para que isso aconteça. Essa história ela se repete em muitas áreas da nossa vida. A gente quer ficar rico, mas quem quer trabalhar muito para ficar rico? Ninguém, né? Bom seria se a gente pudesse ficar rico trabalhando quase nada, né? Se fosse muito fácil. A gente quer as coisas sempre de mão beijadas. Na vida, no mundo, até pode acontecer assim. Mas quando se trata das coisas de Deus, as coisas não funcionam dessa maneira. Deus ele não compartilha a glória dele com um povo que não tem fome e sede da presença dele. Deus não derrama o seu espírito sobre um povo que não quer dobrar os joelhos para orar. Deus não manifesta o seu poder e a sua presença para um povo que está mais envolvido com os negócios da vida do que com as coisas dele. E é por isso que ele chama. É por isso que ele constantemente diz, venham a mim. É por isso que ele diz, arrependam-se, porque para que o poder de Deus se manifeste, para que haja um renovo sobre a igreja, é preciso que a igreja, que o povo de Deus se volte novamente para Deus, busque a Deus, queira a Deus, tenha anseio, tenha desejo pela presença do Senhor. Nós podemos aprender aqui então coisas muito valiosas nessa passagem, nesse relato do profeta Abacuque, na esperança então de nós sermos guiados por Deus a um tempo de renovo sobre a nossa vida, a um tempo de renovo sobre a vida da igreja do Senhor. E nessa noite eu quero então compartilhar essas lições com você em nome de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo com Abacuque é que se nós queremos um tempo de renovo sobre a nossa vida, nós precisamos ouvir mais sobre Deus. Perceba que esse é o primeiro relato que Abacuque faz. Ele entoa uma oração a Deus. E a primeira coisa que ele diz nessa oração é o quê? Senhor, eu ouvi a respeito do presidente. Senhor, eu ouvi a respeito da Copa do Mundo. Senhor, eu ouvi a respeito da guerra de não sei de onde. Senhor, eu ouvi a respeito dos atores da Globo. Senhor, eu ouvi a respeito de quê? Eu ouvi a teu respeito. A coisa mais importante que deve pairar nos nossos ouvidos e no coração, são coisas referentes à pessoa do nosso Deus. A igreja do Senhor tem se perdido ouvindo muitas coisas, mas ouve pouco a voz de Deus e a respeito de Deus. Nós temos pouca paciência para ouvir a palavra, nós temos pouca paciência para refletir sobre quem Deus é, sobre tudo aquilo que Deus ao longo do tempo tem realizado e feito, e ainda deseja fazer nesse tempo. Sabe, eu gosto quando a gente fala de oração, porque a oração é muito disso. Não é só a gente que fala, é um momento onde Deus também fala conosco. E a oração por si só já marca o nosso grande problema. A gente ora, fala, pede e bate perna. Vai embora. Rapidamente a gente se levanta, a gente sai para fazer as nossas coisas e a gente não para deixar Deus falar. A gente não espera para ouvir a voz de Deus, para ouvir acerca desse Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso. É engraçado que
Abacuque, ele se levanta num tempo onde ele está inconformado. Por quê? Porque ele vê que tudo o que ele, ao longo do tempo, ouviu, cresceu e aprendeu a respeito de Deus e a respeito do povo de Deus, está invertido. Ou seja, ele está fazendo uma declaração aqui que é muito, muito séria, mas é real. Tudo o que ele sabe de Deus é aquilo que ele ouviu a respeito de Deus. Seus pais contaram, seus antepassados falaram, era o que era natural naquele tempo sobre o povo de Israel. Ele cresceu ouvindo a respeito de Deus, e isso enche o coração dele de fé. Isso deixa o coração dele inconformado. Eu tenho ouvido acerca desse Deus, e se esse Deus é realmente tudo isso que eu tenho ouvido falar, por que as coisas estão como estão? Por que nada muda? Isso leva ele, isso faz com que ele se mova em oração. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos nos aproximar de Deus, mais nós buscamos em Deus, ou buscamos de Deus, respostas para situações que estão ao nosso redor, porque a gente se depara com um Deus que é poderoso, com um Deus que muda histórias, com um Deus que ao longo do tempo mudou e interviu de maneiras grandiosas e poderosas em favor do seu povo. E então não importa a situação na qual nós estejamos, quando a gente lembra de Deus, e quando a gente ouviu a respeito desse Deus, e a gente sabe quem Ele é, a gente fala, eu não posso me conformar com isso, eu preciso levar isso a Deus, eu preciso falar disso para o Senhor, porque Ele é poderoso para mudar essa situação. Eu me lembro quando a Amalia era menorzinha, e a gente colocou ela para assistir uma vez televisão, e a gente não era muito deixar ela assistir televisão não, mas uma vez a gente deixou ela assistir, e era uma música da Aline Barros. Eu fiquei cansado da Aline Barros, eu fiz uma greve de Aline Barros lá em casa, não aguentava mais, porque ela só queria ouvir a Aline Barros. E a música da Aline Barros falava dessa maneira, eu sou uma casinha de Jesus. Eu sou a habitação de Jesus, eu sou uma casinha de Jesus e Ele mora em mim. Bom, a Malia, aonde ia, cantava aquela música. E você perguntava para ela, e ela falava que ela era a casinha de Jesus e que Jesus morava nela, né? Ou seja, por que ela falava isso? Porque tudo que ela ouvia era isso. Ela não ouvia outra coisa. Aquilo que a gente escuta influencia muito daquilo que a gente acredita a nosso respeito. Tem muito crente mais preocupado se pode ouvir música do mundo do que música da igreja. Tem crente preocupado com as coisas desse tempo, mais preocupado do que com as coisas que deveriam se preocupar. A questão não é o que você deveria ouvir, a questão é aonde está o teu coração. As coisas que você anda te ouvindo te aproximam de Deus, te edificam, te fazem crescer, te fazem melhorar como pessoa, te aproximam do Senhor ou te afastam dele. A gente passa muito tempo ouvindo sobre tudo, mas tem pouca paciência, desejo, fome para ouvir a respeito de Deus, para ouvir coisas acerca de Deus. Eu falo isso, não é brincadeira. A gente vê uma geração de crentes que consegue ficar 3 horas no cinema para assistir um filme, mas não consegue ficar 40 minutos para assistir e ouvir uma pregação. A gente perdeu o prazer. A gente perdeu o desejo. A gente perdeu essa ambição daquilo que a palavra de Deus pode gerar e pode promover na nossa vida, na nossa cidade, na nossa igreja, no nosso estado, na nossa nação. A palavra de Deus é poderosa. E nós precisamos voltar os nossos olhos, estar com os nossos ouvidos atentos a respeito dela, para ouvir acerca daquilo que Deus é e mais daquilo que Ele deseja fazer. A segunda coisa que eu aprendo com Abacuque é que nós precisamos estar maravilhados diante de Deus e das suas obras. Você já viu aquela pessoa que mora na praia? E que você chega para ela e pergunta para ela quantas vezes ela vai na praia por semana? E ela diz que não vai nenhuma. Aí você pergunta, por mês? Ela fala, talvez uma. Por ano? Umas 3. Aí você fica assim, como pode? Você mora na praia, eu estou doido para vir para a praia, eu fico doido, não vejo a hora de chegar aqui na praia e poder quase que dormir na praia, mas quem mora na praia, não vai na praia. Já ouviu falar disso? É normal. Para ela, aquela vista bonita, não faz mais sentido nenhum. É só mais um dia. Para a gente é uma expectativa, é maravilhoso, é lindo, a gente nunca viu, a gente acorda, não vê praia, né? O mineiro acorda para um lado, olha para o outro, não vê praia, não vê nada, né? Aí chega na praia, vê aquela praia bonita, aquela imensidão, fica maravilhado. Não é sempre, né, que experimenta aquilo quando tem, que é toda hora. Mas quem está ali perde, e a gente às vezes corre esse risco também com Deus. A gente vai se habituando. Se torna normal vir na igreja, se torna normal participar do culto, se torna normal servir a Deus, fazer o que eu faço, tocar, cantar, pregar, orar, fazer o que eu faço para o Senhor. O tempo vai passando e a gente vai perdendo aquela essência, aquela beleza. A gente vai fazendo as coisas no automático. A gente vai fazendo as coisas pelo mero costume. É o relacionamento que cai naquele marasmo, naquela coisa ruim. Quando começa é só alegria, é mão dada, é abraço, é te amo, é lindo para cá, é linda para lá. Aí faz 30 anos de casamento, bate no peito. Estamos há 30 anos casados, mas dorme cada um numa cama. Cada um vai para um lado, já não tem mais aquele amor, aquela paixão, aquele brilho, aquele encanto. O amor se perdeu, esfriou, e a gente corre esse risco. Também nas coisas de Deus. Tem muitas pessoas que olham e minimizam coisas que são reais. Milagres que Deus ainda continua fazendo. Milagres que são maravilhosos. Gente, a gente precisa parar e pensar e refletir sobre coisas que Deus ainda está fazendo no nosso meio. Cada manhã é um milagre.
Você consegue perceber a beleza que é o pôr do sol, o nascer do sol? Que maravilha está por trás do nascimento de uma criança. Gente, isso é um milagre, isso é a coisa mais louca que existe na face da terra. A cada dia, milagres estão acontecendo ao nosso redor. São coisas básicas, parecem, mas que são profundas quando a gente olha para elas e não se permite perder a essência do que elas simbolizam. Vir a ceia, só a ceia não representa só aquilo que está ali. Cantar, louvar, não representa só vir aqui na igreja, pegar o microfone, ou levantar do banco e começar a cantar. Tudo isso aponta para coisas maiores. Há uma essência espiritual por trás de tudo isso. E muitas das vezes a gente perde isso. A gente faz apenas por fazer. A gente sabe que Deus pode. A gente sabe que Deus faz. Mas aquilo já não muda nada na gente. Já não nos motiva, já não nos impressiona mais, já não nos incentiva mais. E a gente precisa, como Abacuque, voltar a esse lugar onde a gente ouve a respeito de Deus, a respeito das coisas que Deus fez, faz e ainda fará, e continua maravilhado, e continua extasiado, e continua querendo mais, e desejando mais, e amando tudo isso, e crendo que Deus é maior, e é lindo, e é poderoso, para fazer muito mais do que a gente consegue conceber ou imaginar. Isso precisa nos motivar. A gente não pode parar, a gente não pode se entregar a esse lugar de seca, a esse lugar de exaustão. A gente precisa pedir a Deus, orar ao Senhor, para que Ele restaure em nós o encanto, a essência, a beleza de nos maravilharmos com Ele e com as suas obras, porque há uma beleza nova em todas as coisas, mesmo naquelas mais comuns, mesmo naquelas mais simples da vida. Há poder de Deus, há graça de Deus, há milagre de Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas coisas mais comuns. Deus está presente, e Ele está falando, e Ele está ministrando, e Ele está operando através de todas essas coisas, e a gente precisa se permitir novamente ser encantado, sermos conquistados pelo Senhor, através de tudo aquilo que Ele vai fazendo ao longo da caminhada. E a terceira coisa que eu aprendo com o profeta nesse texto, é que nós precisamos entender que os milagres do passado, eles devem impulsionar os nossos pés para vivermos coisas ainda maiores. Ele olha para trás: Senhor, eu ouvi a teu respeito, e bacana, tá? Eu estou maravilhado de saber o que o Senhor fez lá no deserto, libertando aquele povo do Egito, mandando aquelas pragas para lá, abrindo o Mar Vermelho, dando vitória para esse povo contra exércitos muito maiores, o Senhor guerreando em favor deles, derrubando muralha, fazendo coisas maravilhosas por meio desse povo. Mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor: eu não estou satisfeito, não. Eu quero mais. Eu quero ver. Eu quero viver. Eu não quero apenas contar a história dos outros, eu quero viver milagres hoje na minha vida. Eu quero ser um instrumento do Senhor hoje, nesse tempo, na minha geração. Eu não quero que as coisas que ficaram para trás e ficar ali olhando para elas com aquele olhar de graça, de ficar ali: ai, antes era tão legal, ai, naquela época era tão bom, quando o pastor fulano de tal era pastor aqui na igreja era legal, quando era assim era bom, quando era assado. Deixa eu falar uma coisa para você: o tempo de Deus para nós é hoje. Aquilo que ficou para trás, foi bom, foi legal, foi gostoso, mas nós precisamos avançar para coisas novas que Deus tem colocado diante de nós. Esse é um tempo de renovo de Deus sobre as nossas vidas. Pode não ser como antes, mas será com certeza melhor, porque Deus está preparando algo grande para as nossas vidas. Quando a gente vai olhar, a gente não pode permitir que o passado nos paralise. Sabe qual é a coisa mais triste que eu vi ao longo da história, passando por muitas igrejas? Isso aí o pastor Marco deve ter visto isso muito já, mas até mais do que eu. A igreja está crescendo, nós precisamos avançar, nós precisamos aumentar o templo, mas para aumentar o templo a gente precisa diminuir aquele que só cabia 20 pessoas. Irmão, nós precisamos derrubar esse para construir um maior. Nós já estamos com 500, e esse aqui não vai dar mais. Não, pastor, esse tijolo aqui foi meu bisavô que deu. Se o seu bisavô é um homem crente, de verdade, como eu creio, que ele mais vai querer que você bote esse negócio no chão logo, para encher esse lugar de vidas que são salvas e redimidas pelo poder do Evangelho. Ele não está olhando para o tijolo, ele está preocupado em colocar mais gente no céu e tirar mais gente do mundo. E a gente precisa avançar nisso. Isso é igual o carro, quando vai dirigir, você tem que avançar. Tem uma carreta, bitrem na sua frente, quase 40 metros, você está andando atrás dela, ela está te segurando, você precisa avançar. Aí o que você faz para ultrapassar? Primeira coisa que você faz, você olha o retrovisor, você olha para trás. Mas não é para ficar parado, você olha para trás para poder avançar. O passado ele vai calçar os nossos pés, e agora com os nossos pés calçados, a gente avança para coisas maiores, para obras maiores. Eu não vou ficar contando o que os outros viveram, não. Eu sei que Deus tem coisas novas para mim hoje. Deus tem coisas novas para essa igreja nesse tempo. Há vidas que serão alcançadas somente por esta igreja. Há coisas grandiosas que Deus fará nessa cidade, desse lugar, partindo desta casa de oração. E nós precisamos crer nisso. Nós não podemos ficar presos às coisas que nos limitam, não podemos ficar presos a formatos, a métodos, não, nós precisamos crer na palavra de Deus, crer nas promessas do Senhor, crer naquele que nos chamou, naquele que tem nos unido, e buscar de Deus um tempo de renovo para nós como igreja e povo do Senhor. A gente não pode ficar estagnado,
A gente não pode deixar de avançar. Deus, é maravilhoso saber o que aconteceu há 10 anos atrás nesse lugar, mas Senhor, em nome de Jesus, estende o teu poder e faz estremecer as estruturas, move cadeias, quebra grilhões, liberta vidas, mas muda a história, muda o cenário, muda o quadro. E se possível for, Deus, eis-me aqui. Eu não quero apenas ouvir, eu não quero apenas ver, eu quero fazer parte. Eu quero colocar a camisa, eu quero não apenas ficar como aquele que ouviu, não, a seu respeito eu quero te conhecer, eu quero prosseguir em te conhecer, eu quero ser um instrumento do teu renovo e da tua graça nesse tempo, sobre a igreja, sobre o teu povo, sobre a cidade, sobre a nação. Eu quero me entregar, ó Deus, para que eu não fique apenas aqui contando sobre o que a Maria viveu, que o João passou. Eu quero ter história para contar, eu quero ter experiência para poder dizer, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos e quero que o Senhor use a minha vida com poder e graça para um tempo de renovo sobre esse tempo, sobre a igreja, sobre a cidade, sobre a nação, em nome de Jesus. E nós só viveremos isso na medida em que nós ouvirmos mais a respeito de Deus, porque aí Ele vai falar, Ele vai ministrar, Ele vai trazer graça, na medida em que nós nos permitimos nos maravilharmos com o simples, com as coisas comuns da vida que estão ao nosso redor, com coisas naturais, com coisas básicas da vida, onde o milagre de Deus está presente. Quando a gente se permitir ser direcionado e guiado por Deus a esse lugar onde a gente entende que a gente não pode ficar preso ao que passou, porque há muito de Deus para nós vivermos agora, nesse tempo. Deus está fazendo coisa nova e nós precisamos abrir os nossos olhos, precisamos nos entregar ao Senhor para viver esse tempo de renovo, de unção, de graça, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé e eu quero orar contigo nessa noite, em nome de Jesus.